Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira. Eu sou instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre taxa de visita. Na realidade, na capa eu coloquei assim, sobre cobrança de orçamento, tá bom? Durante esse vídeo eu vou ensinar vocês, tá? Que o orçamento, na realidade, eu não cobro pelo orçamento. O orçamento é de graça. Eu cobro pela taxa de visita. Ah, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa e eu vou mostrar para você durante esse vídeo. Legal? Você ainda tem essa dúvida? Cobrar pelo orçamento ou não cobrar? Bom, espero esclarecer hoje com esse vídeo e aí você toma a sua decisão, o que você faz. Beleza? Eu vou te dizer como eu faço e como eu acho que você deveria fazer, mas essa decisão não é minha, essa decisão é sua, porque afinal de contas, no final do dia, é você que vai arcar com o ônus e com o bônus das suas decisões, tá bom? Vamos lá? Vai ficar mais simples, prometo. Vamos embora. Bom, vamos lá. Primeiro, cobrar ou não cobrar pela visita técnica, certo? Vamos lá, essa é a pergunta de hoje. Pergunta do dia. Você cobra pela sua visita técnica ou ainda está trabalhando de graça, achando que isso vai trazer mais cliente? Na realidade, eu coloquei pergunta do dia, mas na realidade o que estava escrito ali era provocação, tá bom? Na realidade, essa pergunta é uma provocação para você me responder. Você já cobra por sua visita técnica ou ainda está trabalhando de graça, achando que isso vai atrair mais cliente? Bom, vamos entrar no vídeo. Não diga nada ainda, tá bom? No decorrer do vídeo, você toma a sua decisão e aí você coloca nos comentários se você já cobra taxa de visita ou se você não cobra taxa de visita, você faz orçamento sem compromisso. Eu quero saber. Ou de repente você até agora trabalhou dessa forma, fazendo orçamento sem compromisso, sem cobrar nada, e a partir do que eu vou falar com você, você vai mudar de atitude. Tomara mesmo. Vamos lá. Eu coloquei um roteiro aqui, e à medida que eu for lendo o roteiro, certo? Eu vou colocando as minhas experiências aqui, certo? Como que eu cheguei à maneira que eu trabalho hoje? Por que eu fiz isso? Bom, primeiro vamos ao que a lei diz, porque não adianta nada eu cobrar uma taxa de visita e a lei disser que é proibido. Então vamos para a lei. O que é a lei? O Código de Defesa do Consumidor, o CDC. O que ele diz a respeito? Vamos deixar claro desde o início, cobrar pela visita técnica é legal. Legal que eu digo não é porque é bacana não, legal no sentido que a lei ampara essa cobrança. Você não está fazendo nada contra a lei quando você cobra a taxa de visita. Então, tem o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz: o fornecedor que cobrar pelo orçamento deverá informar previamente o consumidor do valor cobrado. Ou seja, o que a lei exige é transparência. Você pode cobrar sim, mas deve informar antes. Entendeu? O que você não pode, então, é no primeiro contato. Seja por telefone, o ideal é que seja por WhatsApp, tá bom? É bem comum, aqui na nossa assistência, a gente costuma... Às vezes o cliente liga por telefone, certo? E aí a gente já agenda a visita e na ligação a gente já fala sobre a nossa taxa de visita, tá bom? Eu costumo chamar aqui na nossa assistência de deslocamento técnico, tá bom? Deslocamento técnico tem a ver com os gastos que o técnico vai ter para chegar até o local, certo? E aí daqui a pouco a gente vai falar dos nomes também que a gente pode usar, né? Para esse tipo de... para colocar, né? Eu costumo usar deslocamento técnico, mas você pode colocar visita técnica, tá bom? Agora o importante é você chegar e avisar o cliente. Só que quando você fala no telefone, o cliente pode dizer que você não falou nada. Então o ideal é que você confirme pelo WhatsApp. Entendeu? Mesmo que você converse com ele por telefone,
você chega e já passa um WhatsApp para ele logo em seguida, confirmando o agendamento, certo? Ó, estou confirmando o agendamento para amanhã, digamos que você marcou para o dia seguinte, tal hora, né? Digamos que seja 9 horas da manhã, então, estou agendando para amanhã, dia tal, às 9 da manhã, a visita técnica, certo? E aí você coloca, caso o cliente já está ciente de que caso não aprove o orçamento ou não haja conserto, que eu coloco assim também, porque às vezes é um equipamento que não dá conserto, e aí eu já coloco também. Caso o cliente não aprove ou não haja conserto, deverá ser pago ao técnico, no término da visita, o valor X referente a ou visita técnica ou deslocamento técnico. Tá bom? Então, e aí você pede a confirmação, certo? Você confirma o atendimento, aí o cliente fala, não, está confirmado, aí você está amparado legalmente. O cliente não vai poder alegar que você não avisou, tá? Porque tem muito disso daí, tá? Tem cliente que às vezes é esquecido, digamos assim, né? E se esquece que combinou a taxa de visita. De vez em quando acontece comigo aqui, a gente chega lá para atender, faz o orçamento, e aí o cliente não aprova na hora, e aí ele pergunta, te devo alguma coisa? Ele sabe que deve. E aí você fala, tem a visita técnica que foi combinada. Ok? Vamos lá, a gente já vai entrar em vários detalhes, tá bom? Tem vários pontos aqui para a gente conversar a respeito. Legal? Vamos lá, diferença entre orçamento e visita técnica. Deixa eu posicionar aqui. Existe diferença entre orçamento e visita técnica? Existe. Vamos lá ler primeiro e aí a gente conversa um pouco a respeito. Orçamento é um número que pode ser passado até por telefone. Agora, quando você sai de casa ou da oficina, pega seu carro, gasta o combustível, o seu tempo, leva ferramentas, conhecimento técnico para analisar um defeito no local, isso não é orçamento gratuito. Isso é serviço técnico, é uma visita técnica e tem valor. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, então, de repente, o cliente ele liga para você, para a sua assistência, não sei se é você mesmo que atende, tem técnico que faz tudo, né? Tem técnico que ele mesmo atende, ele mesmo agenda, ele mesmo vai, certo? E tem técnico que tem uma pessoa para fazer isso por ele. Então a pessoa tem que ser treinada também para dar a resposta certa. Então digamos que alguém chega e te liga, fala, olha, quanto que é para trocar o compressor da geladeira tal? Aí ele já te passou que o problema é o compressor e que o modelo da geladeira, aí você pode pedir até uma foto do compressor para conferir o modelo desse compressor e verificar o preço correto. E nesse caso não tem problema nenhum você dar o orçamento por telefone, e aí você não vai cobrar nada. Tá certo? Você passa o orçamento, para trocar esse compressor é tanto. Mas o correto realmente seria fazer a visita. Mas de repente ele já chamou outro técnico já deu o orçamento, quem sabe o coitado nem cobrou visita, e agora, quem sabe, ele fecha com você. E o outro perdeu só o tempo dele. Então, passar por telefone, você pode passar, tá bom? Sem custo nenhum, esse é de graça. Às vezes tem cliente que às vezes liga pra gente, olha, eu queria agendar para vir dar uma olhada na minha geladeira que está com problema, parou de gelar. Aí a gente fala, eu costumo atender dessa forma, eu ou quem atende aqui, tá bom? Eu costumo dizer assim, nós trabalhamos assim, o técnico vai até o local, faz o orçamento, caso você aprove o serviço, você paga só pelo serviço. Caso não aprove, tem uma taxa no valor de, e aí eu passo o valor do meu deslocamento técnico. E aí tem cliente que fala, não, ok, pode vir, eu quero fazer sim, mas tem cliente que fala, mas você vai cobrar pelo orçamento? Eu costumo dizer, não, o orçamento é de graça, eu estou cobrando pelo deslocamento do técnico. Ah, mas eu não quero pagar o orçamento. Então faz o seguinte, pega a geladeira, põe em cima do seu carro, traz até aqui que a gente dá uma olhada nela e não cobra nada. E aí o cliente vai entender que não é tão fácil assim, entendeu? Você está se deslocando até a casa dele. É uma forma, tá bom? De vez em quando eu falo isso daí. Aí o camarada chega e cai na real, que realmente o que ele está querendo não tem o menor cabimento. Beleza?
Então existe a diferença entre orçamento e a visita técnica, correto? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. O mito do orçamento sem compromisso. Eu já trabalhei desse jeito, tá bom? Por isso eu estou falando. Tudo que eu falo aqui, que eu trago no canal, é por experiência minha ou do outro, tá? Muitas das coisas que eu falo não faça é porque eu já fiz. Eu já fiz e cheguei à conclusão que não é legal, tá certo? Agora não é legal no sentido de lei, é legal no sentido de bacana, não é bom, certo? Muitas vezes eu saí frustrado da casa do cliente, porque eu chegava, fazia o orçamento, como eu colocava no meu cartão orçamento sem compromisso, o cliente, se é sem compromisso, eu não tenho que pagar nada, certo? Certo, está escrito, vale o que está escrito, não é? E só que eu saía frustrado, porque a gente percebia claramente que o cliente ele te chamou sem ter nenhuma intenção de realmente fazer o serviço, só para perder tempo mesmo. Ele está com tempo para perder, você não, tá bom? Então vamos lá. Muita gente ainda coloca no cartão, como eu já coloquei no passado, orçamento sem compromisso, achando que isso vai atrair mais clientes. Na realidade, vai atrair clientes, sim, vai, mas também vai atrair muita gente que não quer fazer nada, só quer fazer você perder tempo, tá bom? Mas será que está ajudando ou está prendendo, ou está te prendendo em visitas improdutivas, que só fazem você gastar tempo e dinheiro sem retorno? Pois é, eu cheguei à conclusão que não valia a pena, tá bom? Diz aí, bota aí nos comentários. O que você acha? Tem valido a pena? Você que trabalha desse jeito, ou já trabalhou dessa forma, fazendo orçamento sem compromisso, às vezes andando quilômetros com seu carro, com a sua gasolina, certo? Perdendo tempo, deixando de atender outro cliente, de fazer uma coisa mais importante para chegar lá e o cliente falar, vou pensar, qualquer coisa, é muito comum essa frase, qualquer coisa eu te ligo, tá? E aí você volta, cara, num sentimento de perda, de derrota, muito, muito grande. Bom, a gente já vai continuar, tem mais coisa ainda, tá bom? Se você ainda não decidiu, calma, fica até o fim. Deixa eu só fazer um convite para você. Tá a fim de aprender comigo, trabalhar com refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais? Pois é, meu amigo. Mesmo para quem não sabe nada, pode vir na confiança, tá bom? Porque a gente começa do zero absoluto e vai evoluindo, evoluindo até que você se torna um profissional altamente qualificado. A gente começa do zero, zero absoluto, e você se torna esse profissional altamente qualificado. Hoje mesmo conversei com 2 alunos meus, agradecendo, falando, cheguei ao fim do curso, já estou trabalhando, já estou ganhando meu dinheiro. Cara, é uma das coisas que faz o meu dia, sabe, se alegrar. E hoje não tá fácil do meu dia se alegrar, não. Tá vendo eu com eu tô com 4 blusas aqui, tá muito frio aqui em São Paulo. E quando o dia tá assim, eu fico para baixo, fico jururu. Mas aí eu conversando com os alunos aqui, os 2 ou 3 alunos hoje falaram, olha, terminei o curso, cheguei ao fim, já estou ganhando dinheiro, muito obrigado, agradecendo. Aí eu falo, não, o mérito é todo seu, mas eu fico muito feliz. Aí num dia frio, que eu tô meio zoado, meio para baixo, aí já dá aquela levantada no astral. Fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos se dando bem. Mas você também, que já é técnico, que já está no ramo e quer aprender comigo, cara, vem. Aprender não, se especializar, se atualizar. Aprender você já sabe, mas tem muita coisa para se especializar. Por exemplo, no curso de refrigeração tem um módulo de inverter, tecnologia inverter. É o futuro da refrigeração. Quem não souber inverter vai ter que correr atrás. Então é melhor você aprender agora para quando começar a aparecer, porque já está aparecendo na realidade, mas só vai multiplicar essas inverter no nosso dia a dia, tá bom? Então, vem aprender. Ou então, controlador digital. A gente tem o curso de controlador digital. Quanto serviço você já perdeu porque você não entende de controlador digital? Ou às vezes se entende, é muito pouco. Quer ficar fera? E os valores são todos muito, muito acessíveis. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor que investiu. Beleza?
Bom, agora é contigo. O link está na descrição, tá bom? Aí embaixo na descrição tem o site do portal. Entra lá, lá tem todos os cursos, todos os combos. Vem estudar no portal, garanto que vale bastante a pena. Certo? Vem ser mais um aqui dos vencedores que estão indo muito bem, mandando muito bem na refrigeração, máquina de lavar, etc. Vamos lá? Vamos voltar aqui, então. O mito do orçamento sem compromisso já foi. Agora lá. Um outro detalhe que eu quero trazer para vocês é que a visita técnica, ela funciona como se fosse um filtro para clientes. Deixa eu te explicar. A cobrança da visita funciona como um filtro natural. Como assim? O cliente que aceita pagar por uma avaliação já demonstra que está mais propenso a realizar o serviço. Então, o cara, quando ele aceita, digamos, você cobra R$ 50 numa visita técnica e a pessoa topa, não, pode vir, eu quero fazer. Por quê? Porque ele já está consciente de que ele vai fazer a visita. Fazer a visita não, fazer o conserto. Ele não está te chamando para perder tempo. Ele quer a geladeira dele, a máquina dele funcionando. Correto? Então já é um filtro, você já tira de escanteio o camarada que não tem o que fazer, às vezes não tem dinheiro, de vez em quando eu converso, não sou eu que atendo o telefone, mas de vez em quando eu estou passando por ali, o telefone toca e eu pego. Aí eu chego e falo isso, olha, a gente trabalha assim, aí eu falo aquela frase que eu já estou cansado de falar para vocês aqui, aí a pessoa fala, não, agora não, porque eu não tenho dinheiro, eu só queria saber o que a geladeira tem. E aí você já filtrou, porque não é o tipo de cliente que você quer. Você quer clientes que realmente sejam dispostos a fazer o serviço, certo? Não perder tempo, porque ele tem muito tempo, você não tem, certo? Quem só quer preço para comparar com o vizinho ou com o Mercado Livre, tem muito disso também. Ele quer saber o que a geladeira tem, aí você fala o que é, aí ele vai consultar outro, entendeu? Como eu falei para vocês, às vezes você chega, atende e o cliente ele já sabe qual é o defeito, porque ele já chamou outro técnico que provavelmente não cobrou pelo atendimento, ele não fechou com outro técnico e agora ele está consultando nos outros, certo? Por um preço mais baixo. Então o primeiro técnico, o coleguinha que não cobra, ele foi lá, fez o orçamento, disse o que era o defeito. E agora o cara ele está tentando fazer um leilão, certo? Quem faz por menos, certo? Quando eu percebo que é leilão, eu já saio fora. Já saio fora, que é o tipo de cliente que eu não quero atender também, certo? Ou então ele vai comparar o preço com as peças do Mercado Livre, entendeu? O camarada chegou lá, deu um orçamento de troca de compressor, aí ele vai lá, né? E vai orçar no Mercado Livre quanto foi, certo? Então, nada mais justo do que ele pagar pelo seu conhecimento e identificar o defeito no compressor, tá legal? Então, quando o cliente é assim, é ótimo que você cobre, porque você economiza o seu tempo e o seu combustível. Você vai estar fazendo outra coisa, ao invés de estar gastando seu combustível, desgastando o seu carro, perdendo o seu tempo que você poderia estar investindo aí em estudar ou atendendo outro cliente que quer fazer o serviço. Às vezes você deixa de marcar. Às vezes tem um cliente que quer fazer o serviço, que liga para você e você não tem agenda, porque já está agendado para fazer um atendimento sem compromisso. Certo? Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Bora lá? Eu quero te dar um exemplo aqui que eu separei. É o exemplo do Uber, porque às vezes se eu não te convenci ainda, presta atenção. Se até o Uber cobra para te levar ao local, mesmo que você mude de ideia, então você pega um Uber, digamos, para ir em uma loja. Chega lá, a loja está fechada. Aí você chega e fala para o Uber, não vou te pagar porque você me trouxe aqui, mas a loja está fechada. Vai acontecer? Não vai, você vai ter que pagar, inclusive a corrida de volta, né? Você vai voltar para casa. Deu para entender? Se até o Uber cobra para te levar, como é que você não vai cobrar para fazer uma visita técnica? Tá bom? Você não está vendendo um produto, olha aqui. Você não está vendendo um produto, você está vendendo tempo e conhecimento.
Entendeu? Lembra da história que eu já contei aqui? Da martelada? Se você não assistiu, não lembra, eu não vou contar agora, senão vai ficar muito longa. Recentemente eu soltei um vídeo aqui onde eu conto a história do mecânico do navio que consertou o navio com uma marteladinha. Aí na hora de pagar, na hora de cobrar, o capitão do navio achou caro e ele falou, não, a martelada é de graça. Agora saber onde dá martelada é que justifica o preço. Então, você não está vendendo um produto, você está vendendo tempo e conhecimento. Você sabe. Entendeu? Você sabe e você não pode perder tempo. Deixa eu contar uma outra história, vai. Se você chegou até agora, já estão 20 minutos aqui, para que correr? Deixa eu contar uma história. Uma vez, lá no começo, eu estava fazendo um desses meus cursos, eu fiz vários cursos presenciais. Na época que eu estudei, não tinha ainda curso online, tá legal? E eu estava fazendo um curso, certo? Que não vem ao caso que curso era, mas justamente era à noite que eu fazia, certo? Era uma quarta-feira à noite e estava tendo uma final. Sabe aquelas finais? Não me lembro o que era, se era Campeonato Brasileiro, se era Libertadores. Era uma dessas finais, ou era eliminatória da Copa do Mundo. Era alguma coisa muito importante que estava tendo. E aí, eu estou pagando o meu curso, eu fui. O professor foi também. Os outros alunos foram, certo? Aí o professor, ele chegou na aula, ele transmitiu o seguinte, ele falou, olha, lembra bem desse dia de hoje. Lembra bem desse dia de hoje. Quando vocês estão aqui para aprender, eu estou aqui também para ensinar. Vocês estão aqui. A vontade de vocês era estar onde? Assistindo o jogo, não é isso? Todo mundo concordou que a vontade era estar assistindo o jogo. Mas por que você está aqui? Para aprender. Então lembra do dia de hoje, quando você for fazer um orçamento e o cliente achar caro o seu orçamento. Lembra que quando o seu cliente estava lá assistindo o jogo, a final da Libertadores, da eliminatórias, você estava aqui, aprendendo, tá certo? Então, na hora de cobrar, lembra que isso, você teve que abrir mão do que você queria fazer para estar aprendendo, para poder estar atendendo ele. Então, cobra direito, cobra bem cobrado, cobra um preço justo. Beleza? Então, é mais que justo que você realmente cobre pela sua visita técnica. Agora, outra coisa aqui, o fator psicológico. Vou te falar de uma coisa, rapaz, você só vai aprender isso com livros de psicologia, sabe? Que vão bem profundo, tá bom? Psicologia financeira. Deixa eu falar para vocês. Aversão à perda. O que é aversão à perda? Existe um detalhe psicológico interessante. O ser humano tem aversão natural à perda. Por exemplo, se você achasse hoje, digamos, no seu bolso, você pegou, você nem sabia, você estava lá com uma blusa guardada há muito tempo, e aí faz frio, você põe a blusa. E na hora que você põe a mão no bolso, você acha R$ 50 no seu bolso. Você fica contente? Fica, né? Todo mundo fica contente. Eu fico contente, todo mundo fica contente. Mas pensa de outra forma. Se você tem 50% não, R$ 50 no seu bolso, você sabe que está no seu bolso, e aí você sai na rua e vai fazer qualquer coisa, na hora de pagar você procura e não está mais no seu bolso, você perdeu, certo? Você não sabe como perdeu. Você fica mal, não fica? Você fica triste? Você fica mais triste quando perde ou mais contente quando acha? Se você for uma pessoa normal, você vai ficar mais triste do que contente quando acha. Certo? Isso daí chama aversão à perda. Todo mundo é assim. Pessoas normais são assim. Certo? A perda, ela impacta mais do que o ganho. Então, quando o cliente sabe que a visita custa R$ 50 e o conserto foi orçado em 150, ele não pensa que o serviço completo custa 150. A cabeça dele vai fazer o seguinte, ele pensa assim, se eu não fizer o serviço, eu vou perder 50 da visita.
Então, na cabeça dele, o conserto sai por 100. Porque os 50 da visita ele já vai ter que pagar de qualquer jeito, entendeu? Você pode até passar isso para o cliente. Isso ajuda na aprovação do orçamento, tá? Vamos lá, o argumento número 8 é outra coisa. Quando você cobra pelo orçamento, você passa profissionalismo. Eu já explico para você. Quando você cobra pela visita, você se posiciona como profissional. Profissionais valorizam seu tempo. Amadores vivem tentando agradar todo mundo. E cliente sério prefere lidar com quem se apresenta de forma profissional. É mais ou menos isso. Digamos que você liga para alguém, para um profissional, um pedreiro. Vamos mudar de profissão. Então, certo? Você liga para um pedreiro. E aí você fala, olha, preciso do seu serviço, está certo? E aí o pedreiro chega e fala, olha, só tem horário para você daqui a uma semana ou daqui a um mês. Você vai ficar chateado, não vai? Vai ficar chateado. Porém, na sua cabeça, você vai falar, pô, o cara é bom, certo? Porque ele só tem horário daqui a uma semana, daqui a um mês. Por outro lado, você liga para o pedreiro, e o pedreiro fala, tô indo aí agora. Se quiser, eu faço ainda hoje. Aí você vai ficar sabendo, vai pensar assim, por quê que ele não tem serviço? Será que realmente ele é bom? Com a questão de cobrar visita é a mesma coisa. Se você está sempre disponível, não, eu vou de graça. Cara, então, de graça não tem valor. Entendeu? Tudo que é de graça não tem valor. Então, quando você cobra, você passa um valor. Tem um valor ali. Tá ok? Vamos lá, que já está ficando muito longo esse vídeo. Já estou chegando no final. Tá bom? É o último ponto. Pronto, aí já vou para a conclusão, tá bom? Aí eu já falei para vocês. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. No meu caso, eu sempre deixo claro. Se o senhor aprovar o orçamento, eu não cobro pela visita. Mas se não quiser realizar o serviço, o valor da visita é X. E aí eu passo o valor. Tá bom? Essa estratégia funciona muito bem porque mostra que você é flexível, porque você não vai cobrar se ele aprovar o serviço, mas que sabe dar valor ao seu trabalho. Entendeu? É como eu faço. E essa questão, você pode chamar ela taxa de visita, ok? Você pode chamar de taxa de visita, visita técnica, taxa de deslocamento, não importa o nome que você der, certo? A questão é, você tem que deixar muito claro, foi o que a gente começou dizendo, deixa muito claro e por escrito. Manda pelo WhatsApp e pede confirmação. Você confirma, aí ele fala, sim, confirmo. Ok, você já está respaldado ali. Se o camarada disser que não, fala, ó, tá aqui. Tá bom? Vamos lá, só finalizar aqui. Conclusão, cobrar ou não cobrar? Agora eu quero saber de você. Se você chegou até o fim, se você ainda não fez um comentário, eu quero que você comente aí. Você cobra? Ou você já cobra a taxa de visita? Se não cobra, você vai passar a cobrar a partir de agora? Faz essa experiência, você vai ver o que eu estou te falando, se não é muito certo o que eu estou te dizendo. No fim das contas, você pode até escolher não cobrar no início, mas saiba que isso é estratégia temporária, não padrão profissional. Se você quer viver de refrigeração e ser respeitado, tem que começar a se posicionar como um profissional de verdade. Caramba, isso daqui é muito forte. É ou não é? Galerinha, muito obrigado. Ah, espera aí, tem mais um recado para vocês. Eu tenho que falar dos parceiros aqui do portal, são eles que nos ajudam a estar trazendo esse conteúdo que a gente traz para vocês. A Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Alumax Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar a vida do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração perto de você. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Ferramentas como o engate rápido, o alicate locking, o sacador de mecanismo, mas tem muito mais. Entra no site da Samatec, que é detentora da marca Elite, vai lá na aba Elite,
Vai com o tempo, porque tem muita coisa que você nem sabe que existe e que está fazendo muita falta na sua maleta, ok? E finalmente, porém não menos importante, a Friopar, sua marca, sua loja de confiança. A Friopar, ela envia para todo o Brasil. Tem de tudo para refrigeração. Bomba de vácuo, gás, manifold, tudo é tudo, tá bom? Não é alguma coisa, não é quase tudo, é tudo. Certo? Inclusive, a Friopar está disponibilizando aqui o WhatsApp, tá certo? Salva o WhatsApp da Friopar, tá aqui na descrição o link do WhatsApp. É só você clicar, você já vai direto, você salva. Quando você precisar de qualquer, saber de qualquer coisa, tem um vendedor te esperando, certo? Para te ajudar, tá? Seu vendedor de confiança da sua loja de confiança é a Friopar. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Tá certo? Não deixa de caprichar naquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E deixar um comentário. E aí? Cobra ou não cobra a sua visita? Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.